ar, nós vamos falar justamente sobre a declaração de Jair Bolsonaro. O presidente fez diversas críticas ao ex-presidente Lula nesse domingo, em entrevista ao canal italiano Sky TG24. O chefe do executivo afirmou que o petista supostamente recebeu recursos do narcotráfico e disse que a liderança política dele começou quando ele teve contato com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Adrilho Jorge, Sim, Lula senhor. envolvido, ou a esquerda envolvida com as Farc e com narcotraficantes? Bom, que a esquerda, não só petista, como latino-americana, como mundial, tem algum tipo de proximidade com as Farc, mais precisamente com essas forças revolucionárias que patrocinam o narcotráfico na América Latina, isso é óbvio. O Foro de São Paulo, que é uma organização para lideranças de esquerda, formar lideranças de esquerda, se constituiu em meados da década de 90, quando a esquerda estava completamente decadente. Aí se reuniram aqui em São Paulo, no Foro de São Paulo, lideranças como Lula, como Hugo Chávez, como, enfim, Kirchner, como várias outras, e eventualmente em poucos anos ocuparam vários países eleitos, ou seja, ressurgiu das cinzas, e um dos comandantes das Farc, o comandante Raul Reis, falou que teve tertúlias, que teve conversas com vários líderes que eventualmente se transformaram em presidentes. Recentemente, um ex-general da Ativa da Venezuela, comandante do Serviço de Informação da Venezuela, general Raul Carvalho, falou que a Venezuela, o governo da Venezuela, através das Farc, financiava vários partidos, vários governos. Então, é uma ilação precisa do presidente dizer que o Lula, de alguma forma, se beneficiou desses esquemas, tanto mais que o Lula já financiou portos em Cuba, governos de Angola, ou seja, existe toda uma orquestração, e não é casual, de que a esquerda ascendeu não só na América Latina, com o apoio das Farc e com o apoio do narcotráfico de alguma forma envolvido. E aí o Bolsonaro chega a dizer esse tipo de coisa, pode ser uma ilação que não tem prova cabal, mas que tem vários indícios cabais de que essa associação Mas peraí, existe. quando você fala que não tem prova, então ele está sendo leviano. A leviandade tem um certo limite. A leviandade da imprensa brasileira, por exemplo, em boa medida, que passa pano para todos os crimes do Lula, que fez o maior achaque aos cofres públicos da história da República, é uma leviandade. Quando ela diz que, por exemplo, o governo Bolsonaro é ditador, é assassino, é genocida, persegue negros, mulheres, todo esse tipo de ilação foram feitas. Ou seja, existe nesse organograma, desse esquematismo político de uma disputa permanente entre direita e esquerda, que se dá também na imprensa, uma série de leviandades. Mas eu acho sim que o presidente é apressado e assodado em fazer uma relação direta. Se os senhores em casa indícios, perceberam que o piperno hoje está calado, para o senhor, a esquerda estava morta e foi encontrar acolhimento nas forças, nas Farc, nos narcotraficantes, para buscar verbas e inspiração para retomar o poder? William, inicialmente, a gente tem que entender que o presidente Bolsonaro é um mitomaníaco. Agora, depois a gente fala do presidente Bolsonaro. Em relação ao fato da esquerda estar morta, né, naquele período dos anos 90, é óbvio que isso decorre talvez de uma distorção histórica. Porque, vejam bem, a esquerda, ela sai dos anos 80, por exemplo, com muitas cicatrizes, porque a esquerda foi muito torturada, muitos líderes assassinados aqui na América do Sul, e mais do que isso. A gente fala em Foro de São Paulo, que é uma associação de partidos que discutiam aí estratégias comuns, né? Ou seja, eles discutiam práticas, mas até metade dos anos 80, muita gente de esquerda aqui na América do Sul morreu porque aqui na América do Sul havia algo absolutamente macabro e assassino chamado, por exemplo, Operação Condor, né? Que caçava militantes de esquerda em vários países. Era praticamente uma multinacional do crime político fardado aqui na América do Sul, né? Então, aí se juntavam, por exemplo, as ditaduras do Chile, Pinochet, os terríveis ditadores da Argentina, Videla, né? Bignone, Galtieri, os ditadores, os generalecos brasileiros aqui, os do Uruguai. Então, eles trocavam informações e trocavam prisioneiros. Então, se matava muita gente. Então, de fato, houve um momento em que a esquerda, ela não chegou a morrer, mas ela beirou a morte, sim, por eliminação de quadros. Piperno, mas não por questões a políticas. esquerda estava no poder.
E aí Bolsonaro, nesta mesma entrevista, falou o seguinte: olha, quando eu assumi o poder, eu salvei o Brasil. É isso, Adriles? Primeiro, só responder rapidamente ao Piperno. Piperno, a esquerda saiu do poder porque todos os governos de esquerda foram ditatoriais. Queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, queda do bloco da Europa setentrional lá, todo mundo foi ditador comunista. E foi aí que a esquerda começa a morrer? Todos eles perseguiram. Exatamente, nos anos 80 a esquerda se esfacelou por si mesma, porque todos os governos de esquerda foram eminentemente ditatoriais. É que eu falei dos anos 80, mas eu não cheguei nos 90, porque aí vem, porque aí vem o período eleitoral, aí vem a redemocratização. Exatamente, mas não foi pela esquerda. Expulsaram-se então os militares aqui na América do Sul. Governo de esquerda é sempre ditatorial. Aqui na América do Sul. Todo governo socialista é uma ditadura. Aqui na América do Sul, a esquerda ganhou com a concertação no Chile, ganhou com graças ao Foro de São Paulo, que colocou uma propaganda subversiva e enganosa sobre os fatos históricos. Queria só alguns segundos para, de novo, esclarecer essa distorção histórica. A esquerda a vitória da esquerda no Chile, por exemplo, ela acontece antes do nascimento do Foro de São Paulo, Adriles. A primeira vitória da concertação no Chile é em 1990, né? Quando o país inicia o seu período de redemocratização com a vitória de Patrício Aylwin, depois Eduardo Frei, depois Ricardo Lagos, depois Bachelet. Vejam, foram 4 vitórias seguidas. Só nesse meio tempo é que nasce o Foro de São Paulo. Então, nem todas as vitórias da esquerda aqui na América do Sul decorrem desse, digamos, apoio ideológico. Vocês não vão nessa conversinha paralela, não dá certo. Até porque você não me respondeu. Gente, a esquerda estava morta, a esquerda assume o poder aqui no Brasil e Bolsonaro diz o seguinte: eu salvei o Brasil e venho salvando o Brasil. A pergunta é clara: Jair Bolsonaro salvou o Brasil? Sim, salvou o Brasil de um desastre. Bolsonaro tem vários defeitos enquanto político, seu governo tem vários defeitos enquanto gestão, mas o governo Lula foi o governo mais corrupto da história da República. E eu chamo o governo Lula também a extensão do governo da Dilma. Foi um desastre do ponto de vista econômico, um desastre do ponto de vista de cooptação do Estado, subornou, comprou juízes, procuradores, ministros, comprou deputados, comprou empreiteiros, fez uma cooptação de Estado num dos maiores esquemas de corrupção da história já vistos na humanidade. Uma vez que a imprensa tem, em boa medida, em grande medida, um manancial de esquerdistas infiltrados não, colocados lá pelas próprias faculdades de comunicação, que são doutrinados ali, eventualmente toda essa imprensa passou pano para os crimes do PT, elegendo praticamente o poste Fernando Haddad como preposto do Lula como sacrossanto. E em Bolsonaro impingiram aqueles vários supostos crimes futuros. Só fazer uma pergunta. Lula foi condenado em alguma coisa, não? Lula foi condenado em 3 instâncias por mais de uma dezena de juízes. Ou seja, a pressuposição... E Lula tinha um grande coeficiente eleitoral, poderia inclusive ser eleito presidente, graças, William Travassos, a esse tipo de propaganda enganosa colocada pela mídia, pelo establishment corrupto político, por boa parte dos juízes indicados pelo próprio Lula. Ou seja, existia todo um afã de um establishment que queria que Lula permanecesse no poder, roubando, fazendo as benesses de uma oligarquia que sempre comandou este país. Bolsonaro foi a ruptura a esse sistema, a ruptura de um excesso de identitarismo do politicamente correto, que a gente vê, que chama as pessoas de racistas, pegando a sua fala, Piperno, e que rouba as pessoas. Pegando a sua fala, Lula era o pior para o Brasil e Bolsonaro veio e salvou a nação. Salvou do desastre. É o que dizem, por exemplo, os bolsolovers, principalmente o seu... Os bolsolovers. O que são os bolsolovers? Os bolsolovers são aquele agrupamento da extrema-direita que amam aí essa coisa mitomaníaca que a gente tem e que se... Mas você nega os crimes do PT? Mas aí que tá o negócio. Eu não vou negar crimes de ninguém. E não são crimes do PT. São crimes das instituições aqui no Brasil que aconteceram. Quem comandava era o PT. E tem uma coisa. Então, aí que tá o negócio, né? Então se falam muito dos crimes do PT, né? Dos crimes dos governos que antecederam o Bolsonaro. Condenados, crimes condenados. Pessoas foram às cadeias. Aliás, eu convido os amigos a lerem, por exemplo, a primeira sentença do Sérgio Moro, para ver se tem, lá naquela sentença em que ele condenava o Lula, alguma associação à Petrobras. Mas, então, leia o texto que o Sérgio Moro... É evidente que é uma tarefa um pouco estressante, porque o Sérgio Moro não tem lá um texto muito bacana. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente tem que entender
criticar também... o Moro, de novo. Não, mas a gente tem que entender também pelo seguinte. O Lula não foi eleito por conta dessa propaganda positiva, desses supostos apoiadores da imprensa, até porque é o seguinte, você pega os grandes jornais do Brasil, Estado de São Paulo, até onde eu sei, nunca foi um jornal lulista. O Globo, pelo amor de Deus, foi inclusive o pessoal do PT que inventou o Globo Lixo, que hoje foi até meio sequestrado pelos bolsolovers. E outros tantos. Mas eu queria dizer uma coisa. O governo Lula, por incrível que pareça, né, minha gente Bolsonaro, também teve êxitos econômicos, né? Foi um governo que tirou milhões de pessoas da linha da miséria. Aliás, entregou para o seu sucessor em 2010, Adriles, com 7,6% de crescimento, e eu até brinco do PIB, em um único ano. Eu até brinco aqui com os meus amigos bolsonavistas, o seguinte, será que o presidente Bolsonaro, nos seus 4 anos de governo, vai conseguir, somando os 4 anos, entregar metade desse crescimento? Mas, Bolsonaro, a pergunta que eu te fiz é assim, Bolsonaro é um salvador ou não? Porque você está fugindo, você está valorizando o Lula. Salvador? Não, ele falou que salvou o Brasil. Mas ele é um mitomaníaco, pera lá, né? Não vamos acreditar em alguém que associa, por exemplo, vacina da Covid com AIDS. A gente tem que também... Não, na verdade, isso aí, a gente já falou aqui no programa. Ele leu um recorte da notícia. Sim. Não foi isso, da Exame? Isso, ele não afirmou, ele leu lá aquilo que estava escrito. Ele não afirmou. O seguinte, aí ele fala que no Reino Unido pesquisa, e o Reino Unido obviamente negou. Quer dizer... Então, essa fala do Bolsonaro, quando ele fala que Lula se beneficiou das Farc, da Associação de Narcotraficantes, então também é delírio de Bolsonaro. É um delírio mitomaníaco. De um mitomaníaco. Qual é a credibilidade que o presidente... por favor. Viciado em mentira. Ô, William, deixa eu te falar uma coisa. Então, para você, Bolsonaro é um mentiroso? Não, para mim não é somente um mentiroso. Ele. Não, para ele. Ele é um mentiroso contumaz, ele é um viciado em mentiras. Claro que sim, né? A carreira dele é feita à base disso. Não é mitomania, Piperno, que foram desviados mais de 40 bilhões de reais da Petrobras. Essa cifra não é mitomania, meu caro Piperno, que a Odebrecht tinha uma planilha de propinas para dar para inúmeras autoridades de instituições. Não é mitomania que o Lula promoveu, que o governo do PT promoveu o maior esquema de corrupção da história. Não é mitomania. Não é mitomania que o presidente Bolsonaro foi o único líder mundial, um dos poucos líderes mundiais, falar em associação que você quebrar a economia, trancar as pessoas, poderia levar as pessoas ao desastre. Não é mitomania dizer que o Bolsonaro fez a quarta maior campanha de vacinação do mundo. Se Lula e o PT... Deixa eu só completar, por gentileza. O 55º país a gente compra vacina por unidade, não é por metro quadrado, não. Foi o 55º país a iniciar a vacinação. Aí eu vou fazer uma projeção do que poderia ter sido e não foi. Se Lula fosse eleito, aliás, se Haddad fosse eleito, provavelmente nesses tempos de pandemia, e o Brasil não vai ter 7% de crescimento, exatamente porque foram tolhidas as possibilidades de emprego e de crescimento econômico por esse isolacionismo maluco apoiado pelo PT, provavelmente a economia estaria muito pior. Porque a melhor coisa para um governo de esquerda, só acabar, a melhor coisa para um governo de esquerda, William Travasso, é trancar todas as pessoas, congelar as desigualdades, deixar só as oligarquias lá no alto do poder se as pessoas em casa têm essa percepção. Porque para Adriles, o Lula não fez nada. Pro Piperno, mas o resumo, a ideia que você passa é essa, de que Lula não fez nada e pro Piperno, Bolsonaro também é um louco, um mentiroso e não fez nada. Não é isso? Mas o discurso de vocês é justamente isso. Um está desconstruindo o outro. Mas, em relação ao que o Adriles cita, na economia, no período Bolsonaro... Então, Bolsonaro fez o que de bom? Fez alguma coisa? Não. E tem mais uma coisa. Lula fez o que de bom, Adriles? O Lula fez um Bolsa Família e adequou um tipo de economia de incentivo a commodities e uma bolha de crescimento, aproveitando um crescimento exponencial do mundo, só que eventualmente teve o pior desempenho na América Latina em termos de crescimento econômico. E a sua bonança fictícia durou até o governo Dilma, quando todas essas pessoas que o Piperno falou que foram tiradas da miséria, voltaram a essa miséria por causa desse tipo de economia de voo de galinha, que foi o que o Lula fez. O Bolsa Família aglutinou vários programas... Voo de galinha é aquele voo de galinha. Desengonçado. Exatamente, que é um desastre no futuro, ou seja, é uma economia mal planejada que acabou que destruiu na época do governo da Dilma. Então, tudo isso aí é mentira. Então vamos lá. É história. Primeiro, não existe assim esse voo de galinha de 10 anos. Que galinha é essa, né?
Porque o Brasil cresceu inteiro muito de cresceu, 2003 a Peter. 13. Segunda coisa, essa história de que foi o pior crescimento entre os emergentes da América Latina, não é verdade também. O Brasil, por exemplo, cresceu muito mais do que o México, que é o único que tem uma economia mais ou menos parecida com a do Brasil pelo tamanho e pela complexidade. Então, a gente também já vê uma outra afirmação distorcida. Terceiro, em relação ao Bolsonaro, claro que a pandemia deixou o mundo todo em crise, a gente está sentindo isso até hoje. Só que tem uma coisa, no primeiro ano do governo Bolsonaro ainda não havia pandemia. E no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Brasil cresceu menos do que nos 2 anos anteriores do presidente Temer. Ou seja, Bolsonaro não dá conta de fazer o Brasil crescer, nem aquele 1,3 PIBinho do governo Temer. Nem isso ele consegue Mas você acha fazer. possível o cara assumir em janeiro e dar um em resultado ano, ele quer um positivo em crescimento dezembro? exponencial. Não, não é impossível, né, exponencial. Pepe? Ou ele é um Pelo amor de reflexo Deus. da A administração gente vinha de anterior? uma recessão, Piper, pelo amor de Deus. O Brasil Em cresceu 2 meses você fazia 1,3% em 2 anos de O primeiro governo ano de Temer. governo do Bolsonaro vinha de uma recessão. Não O primeiro vinha, ano do governo não Bolsonaro, vinha. ele conseguiu Não. aprovar a maior reforma da Previdência da história do país. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente teve uma redução Não de vinha de recessão. 20% de homicídios. Eventualmente, teve um isolamento social no meio do caminho. Isso congelou todas as possibilidades de crescimento e todas a imensa desigualdade que tem no Fato país. é. Isso é fato. Eu queria falar Mas uma não coisa com vinha de vocês. recessão. O Brasil cresceu Vinha, sim, senhor. 1,3, Vinha, 2 sim, anos senhor. seguidos do governo Teve uma Temer. crescente recessão, meu com caro. o governo Bolsonaro, o Brasil cresceu menos do que isso. Nessa disputa entre direita e esquerda, a gente já observou que Lula perdeu um pouco da sua capacidade de mobilização. Pelo menos ele não está empenhado em ir para as ruas e chamar a turma para a rua. O que a Ele gente quer já vê em jogar relação... Como? Ele está jogando parado. Jogando parado, o que significa jogar Ele parado? tem, É igual mais de videogame. 40, ele tem mais de 40% em pesquisa, então realmente ele não vai para a rua. Ele vai ficar aguardando. o Eu momento acho certo. que é uma estratégia equivocada, mas é a estratégia que ele adota Bom, nesse momento. querendo